Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato enviado pela Maria Eduarda. Então fiquem agora com o relato da inscrita do canal A Hora do Além. Boa noite, Feliciano. O meu nome é Maria Eduarda. Eu tenho 39 anos e gostaria de compartilhar um relato que aconteceu com o meu pai. Nós somos moradores de Santana de Parnaíba. O meu pai tem 70 anos e se recorda em detalhes de tudo o que aconteceu. Nessa época, meu pai trabalhava como segurança. Ele fazia segurança para um senhor que era dono de vários empreendimentos aqui na cidade. Em uma certa vez, esse homem, que era o chefe do meu pai, fez o convite para que meu pai cuidasse de uma igreja abandonada. Ele comprou o local e iria fazer um loteamento. O meu pai logo se prontificou e aceitou, pois esse homem pagava muito bem as diárias e os turnos noturnos. Eu tenho que apresentar o meu pai. O meu pai se chama João Manuel. Ele é um senhor bem conversador. Hoje, infelizmente, ele perdeu a visão devido a uma doença, mas ele não perdeu a alegria de viver. E relembrando esse fato que aconteceu com ele, eu decidi enviar aqui para o canal. O meu pai pegou seu carro e foi para esse local onde ficava essa igreja abandonada. Era uma igreja antiga. Lá ainda tinha as paredes, o teto e algumas portas de madeira. Ele teria que ficar no lugar e render o vigia do dia e passar o resto da noite cuidando para que ninguém mexesse e para que ninguém invadisse o terreno. O meu pai foi apresentado ao segurança da parte do dia. Esse rapaz passou tudo que meu pai teria que fazer. Ele teria que apagar as luzes que eram de lamparina por volta de umas 8 horas da noite. Deixar as lamparinas acesas na frente da igreja e lá na parte interna. Assim, as pessoas saberiam que lá dentro da igreja alguém estava zelando pelo local. O meu pai disse que na primeira noite que ele passou, nada aconteceu. Ele não pregou os olhos, pois ele já estava acostumado a ficar acordado nas noites que ele trabalhava como segurança para o seu patrão. Ele foi embora para casa assim que o vigia diurno chegou. Ele chegou contando para minha mãe e ele disse que foi tudo bem naquela madrugada. No segundo dia, o meu pai foi novamente por volta de umas 17 horas para liberar o vigia do dia. Conversaram por alguns minutos e o vigia disse que o turno foi tranquilo. Apenas o dono, que era o patrão do meu pai, foi visitar o local. O meu pai então fez o processo. Quando chegou por volta de umas 20 horas, ele apagou as lamparinas que ficavam no local que o outro vigia deixava e as levou para a frente da igreja e acendeu algumas lá dentro. Ele disse que era uma noite não tão fria, mas ele se agasalhou até que uma coisa chamou a atenção do meu pai, e isso já era por volta de umas 10 horas da noite. Foi como se ele ouvisse passos de alguém caminhando do lado de fora da igreja. O meu pai já ficou bem atento, pegou seu 38 nas mãos e foi caminhando dentro da igreja. Ele foi chegando próximo da porta principal, que era enorme, de madeira antiga. Depois foi andando próximo às janelas, colocando o ouvido para ouvir mais aqueles passos. E aqueles passos eram realmente passos de alguém com um caminhar bem pesado. Quando ele chegou na terceira janela, do lado direito da igreja, e colocou o ouvido para ouvir, ele ouviu além dos passos como se alguém tivesse parado, e uma respiração muito forte e ofegante, como se aquela pessoa estivesse muito cansada. Ele ficou ali apreensivo, pensando se aquela pessoa invadisse o local, ele iria atirar. E então essa pessoa continuou caminhando e foi se afastando da igreja. Naquela época não é como hoje, que temos o celular, e o meu pai só tinha como avisar o seu chefe e os outros funcionários na parte da manhã. Ele ficou o resto da noite ainda mais atento, e mais nada aconteceu. Ele novamente conversou com o vigia de dia e passou que provavelmente algum andarilho havia tentado invadir a igreja, e quando viu as luzes acesas, foi embora. O vigia do dia, assim que ouviu tudo que meu pai disse, ficou quieto por um momento
e apenas disse as seguintes palavras: "Isso é comum por aqui. Acontece muito. Você vai entender." O meu pai saiu cansado e foi embora para descansar. Na terceira noite, ele voltou novamente no mesmo horário, conversou um pouco com o vigia e iniciou seu turno. Novamente, recolheu tudo que deveria recolher e ficou dentro da igreja. Ele disse que dessa vez não demorou muito para coisas estranhas começarem a acontecer. Era por volta de umas 9 horas da noite, que se lembrava bem, pois ele havia olhado no relógio. Foi quando ele ouviu como se alguém pulasse em cima da igreja, como se alguém estivesse andando no telhado da igreja. E veio um certo receio, pois além de alguém estar tentando entrar na igreja, o telhado era muito antigo e as telhas poderiam desabar, ou o telhado desabar na cabeça do meu pai. O meu pai então pegou seu 38, foi bem próximo da porta, abriu a porta da igreja com tudo e saiu, olhando para o teto. Ele iluminou o telhado da igreja com um lampião que ele havia ganhado de presente da minha mãe, e não viu nada. Deu uma volta no terreno da igreja e não viu ninguém. Ele achou até que a pessoa poderia ter pulado, já estar correndo para o mato, mas era uma altura muito grande, e se a pessoa pulasse, ele iria ouvir o barulho da pessoa caindo no chão. Ele andou pela frente da igreja, pela parte de trás, checou se realmente estava tudo fechado e retornou para dentro da igreja. Fechou a porta principal e ficou lá quieto, com seu 38 na mão e com um lampião na outra mão. Ele começou a andar dentro daquela igreja e as horas não passavam. Ele disse que foi tomando um sentimento de angústia muito grande. Ele não sabia dizer se era medo de alguém invadir o local ou medo daquele teto desabar depois que aquela pessoa andou sobre o teto. Ele novamente escutou o que ele ouviu da outra vez: passos de uma pessoa andando fora da igreja. Ele já ficou ali atento, pensando em abrir a janela, mas veio em seus pensamentos: se ele abrisse a janela, quem estava lá fora também poderia estar armado, ou com uma faca, ou até mesmo com uma arma de fogo. Então ele decidiu apenas acompanhar por dentro da igreja. Ele foi seguindo essa pessoa, e quando chegou novamente onde ele havia ouvido a respiração forte e cansada da outra vez, só que dessa vez não foi uma respiração que ele ouviu uma gargalhada. Essa pessoa começou a gargalhar, e era um homem com uma voz muito grossa, que dava uma gargalhada que deixou meu pai em pânico, com muito medo. Meu pai disse que foi tão assustador que ele quase caiu sentado no chão. O meu pai ficou ali paralisado, segurando seu revólver em uma das suas mãos e segurando o lampião na outra mão. Aquela pessoa ficou ali por mais alguns minutos e não se mexia. E novamente começou a gargalhar. O meu pai não teve opção e começou a falar em voz alta: "Vá embora daqui. Nós estamos armados. Se você continuar aí do lado de fora, nós vamos atirar em você." Aquela pessoa que estava gargalhando não respondeu e não deu mais uma gargalhada. Mas foi então que aconteceu algo que meu pai se assustou ainda mais. Ele começou a ouvir como se fossem batidas em todas as janelas daquela igreja e batidas na porta principal. Era como se houvesse várias pessoas do lado de fora. E meu pai foi se desesperando cada vez mais, imaginando que eram várias pessoas que estavam tentando invadir o local. Meu pai então novamente gritou: "Saiam daí, nós vamos sair daqui atirando em todos vocês." E foi então que meu pai ouviu aquela gargalhada. E aquela gargalhada que meu pai ouviu foi de dentro da igreja, próximo do meu pai. O meu pai olhou para trás, olhou para todos os lados e foi iluminando com aquele lampião. E ele não via nada. O meu pai se apegou com toda a fé que ele tinha em Deus e começou a orar em pensamento, pedindo para que aquilo cessasse e que aquele mal fosse embora, pois o meu pai começou a sentir um peso no seu peito, como se quase fosse perder as forças. Ele segurou firme no seu 38 e o meu pai fechou seus olhos e começou a orar em voz alta. E quanto mais o meu pai orava, mais aquela gargalhada aumentava. Meu pai disse que quase ficou surdo e pensando que aquilo que estava ali iria pegar ele.
Ele então tomou coragem, saiu correndo, abrindo a porta daquela igreja e saindo para a escuridão, que estava do lado de fora. O meu pai disse que não viu ninguém do lado de fora. Ele passou o resto da madrugada embaixo de uma árvore, atento. Ele não fez rondas em mais nenhum lugar, até que amanhecesse. Quando o vigia diurno chegou, o meu pai contou tudo o que aconteceu, e ele disse que com ele havia acontecido algo parecido, mas não tão forte assim com o que aconteceu com o meu pai. O meu pai foi conversar com seu patrão, que disse que se ele não terminasse os dias, ele poderia encontrar outro emprego, que com ele só trabalhava homens de coragem. O meu pai foi embora, contou tudo para minha mãe, que ficou muito assustada, pois a minha mãe dizia que via no olhar do meu pai o medo e o pavor que ele havia passado naquela madrugada. Até hoje meu pai não sabe dizer o que era aquilo, se era uma entidade, um espírito, mas ele dizia que era algo muito maligno. Quando ele ouviu aquela gargalhada, foi como se ele fosse ficar sem audição. O patrão do meu pai não o chamou mais para trabalhar, e o meu pai foi trabalhar para outra pessoa, mas ele dizia que nunca mais iria passar uma noite sequer em um local como aquele, uma igreja abandonada, que até hoje meu pai sente arrepios de contar. Onde era o local daquela igreja é um bairro, foi loteado, existem casas, é um bairro comum. Eu acredito que ainda pode haver algo, mas que toda vez que meu pai conta esse relato, demonstra um medo tremendo. Muito obrigada, Feliciano, pela oportunidade de contar esse fato que aconteceu com o meu pai. Isso tudo aconteceu nos anos 80, aqui em Santana de Parnaíba. Eu não vou deixar aqui a descrição de onde é o bairro, pois isso poderia prejudicar você. Gratidão a todos, Deus abençoe e uma boa noite. Muito obrigado, Maria Eduarda, por ter compartilhado esse relato que aconteceu com seu pai. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, na descrição do vídeo estará o link que vai direto para o WhatsApp do canal. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui, deixando o like, compartilhando e comentando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.